E olha só, pessoal, você que segue aqui com a gente, prestem bem atenção, porque essa próxima notícia pegou a várias pessoas de surpresa ontem ali, na madrugada aqui no Brasil. Fabrício Nati que está aqui para comentar tudo em detalhe, porque a morte do líder do grupo terrorista Hamas está criando um abalo sísmico na já tensa geopolítica do Oriente Médio. O Ismail Haniyeh foi morto em um ataque acontecido no Irã. Muitos ali atribuindo a Israel, mas muita nebulosidade ainda sobre, enfim, todos os detalhes do que pode ter motivado. Mas, claro, é um dos cabeças do Hamas e está tendo um impacto inevitável. Israel ainda não se pronunciou em caráter oficial. Confere, Fabrício? Confere. Israel ainda não se pronunciou, mas a suspeita maior é que teria sido um ataque israelense, porque todo mundo sabe, né, André? Não é segredo para ninguém que o Ismail Haniyeh, por ser líder do Hamas, era o número 1 ali na lista de procurados, digamos assim, do governo israelense, do Mossad também, né? Israel já declarou isso, inclusive oficialmente. Então, realmente, não é segredo para ninguém que eles pretendiam, de fato, ir atrás dos líderes do Hamas. E agora, Ismail Haniyeh, que estava lá em Teherã para a posse do novo presidente iraniano, que aconteceu ontem. E aí, aqui já na madrugada do Brasil, por volta de meia-noite, mais ou menos, aqui no Brasil, cerca de 6 da manhã, 7 da manhã, lá no Irã, foi confirmada então a morte. Um míssil teria atingido o prédio que ele estava ficando lá hospedado, junto de um segurança. Os dois acabaram morrendo. A informação foi confirmada pela cúpula do Hamas, pela alta cúpula do Hamas, também pelas guardas revolucionárias do Irã. Meus amigos, isso sem mencionar toda a tensão concentrada no norte de Israel, fronteira com o Líbano, e a promessa de um conflito daqueles, prestes a acontecer a qualquer momento. E o número 2 do Hezbollah também foi ceifado. Confere? Pois é, do Hezbollah, que é um grupo que fica lá no Líbano, mas que também é apoiado pelo Irã, tal qual o Hamas. Aí já é uma outra história, mas a expectativa é de que a situação realmente fique bem tensa. Agora, uma imagem curiosa, para dizer o mínimo, nós que trabalhamos na comunicação, meu caro Pepe, Mano Palumbo e Fabrício, timing é ouro, timing é tudo, né? E rodou na internet a imagem do vice-presidente da República, ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Sim, Geraldo Alckmin aparece perto do chefe do Hamas, que foi, enfim, degolado. Isso tudo na posse do novo presidente do Irã, horas antes do próprio Ismail Haniyeh ser assassinado. Eu fico pensando o que o próprio Alckmin tem a declarar sobre isso, meus amigos. Já pensou? Olha, para toda essa moçada descolada que anda me perguntando o que eu estava fazendo por lá, eu devo dizer a essa galera do balacobaco que eu estava apenas tomando um pingado quentinho com ayatolá. Olha, antes de comparecer essa posse supimpa do presidente do Irã, também fui lá inaugurar 2 ETECs, 3 FATECs e uma unidade do Bom Prato em Teherã. E também assinar um acordo do Rodoanel que até 2030 vai ligar o Irã à minha Pindamonhangaba, Palumbo. Já sobre o assassinato, eu devo dizer que jamais imaginei que isso fosse acontecer. Jamais imaginei. Você iria, por acaso, almoçar num Bom Prato de Teherã, meu caro Palumbo? Não dá, né? A unidade do Bom Prato? Né? O Brasil ele só vai comprovando a cada dia, que ele é a favor de ditaduras, que ele passa pano. O Mano falou sobre vassalo, né? Está sendo vassalo do presidente Maduro. Quando o Maduro ofende a nação brasileira, quando o Maduro fala do presidente da República, fala das urnas, ele está desrespeitando os brasileiros de forma geral. Gostando ou não do Lula, estão desrespeitando os brasileiros. E aí a gente vê toda a complacência do governo brasileiro, né? E aí sofre, voltando ao caso da guerra, sofre libaneses, eu tenho muitos amigos libaneses que contam os relatos desta guerra, sofrem os palestinos e o próprio povo de Israel também sofre muito, né? Parece que é uma guerra que não vai ter fim tão cedo. Sofrimento generalizado, sem dúvida alguma, situação dramática, mas queria só trazer aqui uma reflexão possível, meu caro Mano Ferreira. Olha, talvez o cerimonial e a segurança da presidência e da vice-presidência, será que eles deveriam tomar um pouquinho mais de cuidado com os eventos que acabam enfiando as nossas autoridades? Já imaginou o nosso vice-presidente Alckmin sendo um efeito colateral numa guerra que a gente tem nada a ver? Já imaginou por um fio de cabelo que nosso picolé de chuchu virou um churrasco completo? Cara, sabe o que me vem na cabeça? Que na posse de Javier Milei, como presidente da Argentina... Lembramos bem. Nosso vizinho, um dos principais parceiros comerciais, um dos principais players do Mercosul, que é o nosso bloco comercial, que precisa ser destravado,
O governo brasileiro não mandou nem o presidente nem o vice. Mandou apenas Mauro Vieira. Mas para a posse no Irã, uma ditadura do outro lado do mundo, o vice-presidente vai para estar ao lado dessas companhias? Ou seja, é claro que um ponto é: precisamos ter relações diplomáticas com todo mundo. Isso é uma questão. Outra questão é como a gente escolhe a simbologia e as prioridades da representação diplomática brasileira nessas ocasiões. Na minha visão, é inconcebível o vice-presidente e o presidente não poderem ir aqui nos vizinhos da Argentina para um presidente eleito democraticamente, mas estarem ao lado de líderes terroristas do outro lado do mundo no Irã. Agora, em nome da precisão, claro, o PP está bufando aqui, eu imagino, só acho aqui que o PP discorda e não é pouco. Mas só em nome da precisão aqui, mano, você confirma que não houve nenhum convite oficial do governo argentino para Lula e Alckmin? Houve convite. Houve convite. Mas o governo brasileiro enviou Mauro Vieira, o chanceler. Não, nem Lula nem Alckmin estiveram presentes pessoalmente na posse de Javier Milei. Quem esteve foi Mauro Vieira. PP tá bufando. Isso é meia verdade. Meia verdade? Meia verdade. Então vamos ouvi-lo, O Mano, ele esquece todo o contexto que teve nas eleições da Argentina. Não que eu concorde com o Lula de não ter mandado ninguém com uma estatura maior como a Alckmin para a posse do Milei. Mas é bom lembrar, por exemplo, que o Milei convidou, né, o Bolsonaro para estar na posse do Milei quando assumiu a presidência da Argentina. Imagina o caos diplomático que seria na ocasião se o Bolsonaro fosse recebido de forma melhor do que o Lula. É mais tranquilo. Ia ser muito pior. Ia ser, sem dúvida nenhuma, muito pior do que o Lula indo para a posse do presidente da Argentina. Em relação ao Irã, né, o pessoal gosta de falar um monte de baboseira, na minha opinião, que acha que relações exteriores é uma relação ético-moral. Pelo contrário, relação exterior é uma relação de busca do espaço de poder. É bom lembrar que, graças à relação boa que sempre teve o Brasil com o Irã, quando teve aquele julgamento de apedrejamento de uma mulher iraniana, né, que foi acusada de adultério e foi julgada com pena de morte, com apedrejamento, né, o governo Lula conseguiu intervir, né, para tentar resolver a situação. Graças à boa relação do governo brasileiro com o Irã, o governo brasileiro conseguiu, de certa forma, ter um protagonismo da negociação do Irã com toda a comunidade internacional para o Irã não ter arma nuclear e não ter uma outra guerra mundial. Então, faz todo sentido o Brasil se aproximar do Irã, apesar e a despeito da ditadura e do autoritarismo do Irã. Isso faz bem. Você não colocou a verdade toda. O Palumbo está fazendo uma cara. Pelo amor de Deus. O Palumbo fez a cara que ele vê quando a Sabrina serve para ele um belo prato de jiló. E sabe o que é legal, Marinho? E eu quero entender por que, Palumbo. Porque eu concordo com o Mano, né? Não tem cabimento. Ele não vai aqui no vizinho, mas vai lá o contexto que foi. Que contexto? Você fala que não tem que ter ética. Tem que ter ética em toda a nossa vida. Principalmente de político. Tem que ter ética, sim. Nada a ver com o que eu falei. Você acabou de falar aqui. Você não sabe o que é ética, não sabe o que é moral. Você acabou de falar isso aí. O que eu falei foi outra coisa. Você está falando besteira para variar, porque você quer... Você que falou Você quer debater comigo sem saber o que eu estou falando. Você está mais preocupado em responder. Você tá falando. Completamente contrário. Você discorda de todo mundo. Não, até absurdo, quando ele fala que tinha que estar ali no vizinho, não foram. Me responde sinceramente, Palumbo. Me responde sinceramente, com honestidade intelectual. Você acha que a relação do Brasil com a Argentina seria melhor com o Lula não indo para a posse do Milei ou indo e tendo uma situação pior e mais desfavorável do que o Bolsonaro? Poderia mandar o Alckmin. Me fala de forma honesta e correta. Poderia ter mandado o Alckmin melhorar a situação. Ou seja, você concorda comigo? Veja bem. Você falou que não tem que ter ética nas relações internacionais. Eu falei que tem que ter ética em tudo. Relação exterior não é espaço. Não, você falou isso aí. Senhores, vamos trazer um paralelo aqui, por favor, se vocês me permitem. Fabrício concorda comigo com certeza. Fabrício, você tomaria um pingadinho com Ayatollah, por acaso? Se fosse representando o Brasil diplomaticamente, certamente. Né? Pessoalmente, eu não sou obrigado a concordar com ele e não concordo. Né? Jamais apoiaria um governo ditatorial. Mas se a gente puder traçar um paralelo aqui,
O Bolsonaro e o Fernandes não se encontraram na Argentina quando o Fernandes era presidente e o Bolsonaro também. Tava errado também. Tava errado. E aí o Bolsonaro foi para a Arábia Saudita, que é um país sem dúvida ditatorial também. Então, diplomacia, ela vai muito além da ideologia de um governo ou de outro. Diplomacia se resolve Mas tem que ter na ética, né? conversa. E Brasil e Argentina tem que ser parceiros, mais do que Continua Brasil e parceiro, Irã. mano. O Brasil isso é é Arábia conversinha Saudita. fiada. Mas veja bem, Vamos ter o conversinha Brasil fiada tem uma das relação hoje. próxima com o Irã, inclusive, por conta dos BRICS. O Brasil é um dos líderes dos BRICS, convidou o Irã para entrar no bloco. O Irã é uma das economias mais fortes da Ásia, goste ou não, e não é um parceiro que a gente pode estar deixando de lado nesse momento. Embora seja um orgulho do governo Fabrício, ditatorial, que eu não concordo, mas esse aqui sou eu, pessoa física. O Itamaraty tem que ter outra postura isso que aí. vai além do que eu entendo eu não como pessoa defendo. particular. No ponto, Senhores, Fabrício. eu preciso Ele seguir defendeu adiante. quem mandou. Eu preciso No ponto, seguir adiante. Fabrício. Uma coisa clara, a diplomacia tem que manter, minimamente. Outra, talvez, é deixar ali Exatamente. grandes navios iranianos se atracarem nos principais portos brasileiros, fazendo ali, enfim, E as escolhas simbólicas no muita meio da polêmica. diplomacia.